Fala malta! Professor Vicente na área, mais uma questão, desta vez primeira fase de 2018, uma questão que fala sobre coletores solares, um assunto muito importante. Se você prestar atenção, no nosso TPC tem várias questões de coletores para que você possa chegar aqui agora e brilhar na questão do Exame Nacional. A questão diz o seguinte: em cada local da Terra, a energia solar disponível depende, entre outros fatores, da estação do ano e das condições meteorológicas. Óbvio, um dia nublado não chega a mesma quantidade de radiação que num dia aberto. É óbvio que a inclinação do meu sistema em relação ao Sol, a latitude, tudo isso influencia na quantidade de energia que incide nos meus equipamentos, ou painel fotovoltaico para produzir eletricidade, ou no meu coletor solar para poder eu aquecer a minha água residencial, tá bom? A figura 1 representa um sistema de aquecimento constituído por um depósito, um coletor solar plano de cobertura de vidro, e um fluido que circula no circuito fechado por convecção natural, ou seja, não há motor ali envolvido naquela subida da água quente para o meu depósito, ok? Considere que existe uma diferença significativa entre a temperatura da água que se encontra na parte inferior do depósito e da temperatura da água que se encontra na parte superior. Então, ele já afirmou que há uma diferença de temperatura significativa. Por que essa temperatura, existe essa variação de temperatura? Então, observe aqui o seu coletor. Esse aqui é o seu coletor. Está aqui o coletor. Esse coletor tem uma entrada de água aqui embaixo. Essa água é uma água, tá certo? Entrada de água fria, tá certo? E esse coletor aí, ele está fazendo o papel de quem? Ele está fazendo o papel... é a água que está circulando nesse coletor que vai ser aquecida pela água que está circulando no circuito do meu coletor. Isso aqui é um trocador de calor, vamos dizer assim, na engenharia, no dia a dia da engenharia, a gente chamaria isso de um trocador de calor casco-tubo. Não vem ao caso aqui eu explicar muito, isso aí era o meu dia a dia, né? Como engenheiro também, eu conheço isso aí, esses equipamentos, mas não vem ao caso aqui a gente entrar nesse detalhe, tá bom? O que a gente tem que se concentrar é o seguinte, eu quero aquecer essa água que está aqui dentro. O que é que vai acontecer? Eu vou usar um coletor solar, vou aquecer a água que está circulando no circuito fechado do coletor solar. Essa água quente sobe por aqui, entra num sistema de, entra num sistema de serpentina aqui, ok? Entra no sistema de serpentina e volta aqui para o meu coletor. Ou seja, quando a radiação incide sobre o meu painel, o que vai acontecer com a água que está dentro? Lembra que aqui dentro também, eu tenho aqui outra serpentina para eu aumentar a área de contato. O que está acontecendo? O calor que fica preso aqui no meu coletor solar vai esquentar a água que está dentro desses tubos. Essa água quente está passando por aqui. E aí o que vai acontecer? Essa água quente passando por aqui vai esquentar a água que está dentro do reservatório. Então, o objetivo aqui é esquentar a água do reservatório, a água do depósito. Ele disse no texto que a água na parte superior, ou melhor, considere que existe uma diferença significativa entre a temperatura da água que se encontra na parte inferior do depósito. Então essa água aqui é uma água que está o quê? Mais fria ou está mais quente? Essa água aqui, o que é que está acontecendo com a temperatura dela? A temperatura dessa água aqui, ela é maior ou menor? Ela é o quê? Ela é uma água mais fria ou uma água mais quente? O que é que você acha? Temperatura. E aqui eu tenho outra água, ok? Eu tenho aqui outra água
e eu quero saber como é que está a temperatura dessa água. A temperatura dessa água. Eu quero saber, eu quero escrever aqui. Onde é que você acha que está a água quente? A água quente está aqui em cima ou está aqui embaixo? Aí agora é um pouquinho de observação e entendimento do funcionamento desse coletor. Então vamos lá? O nosso coletor tem um circuito interno onde o calor entra, né, a radiação entra pelo vidro, aquece uma base preta que eu tenho lá, esses corpos começam a emitir muito calor, né, muita radiação. Essa radiação não consegue sair, por quê? Porque o vidro é transparente à radiação que entra e opaca a radiação que sai. A água que está dentro do circuito fechado aqui do meu coletor fica quente. Por convecção, ela sobe. Então, ó, daqui sai água quente, ok? Ora, se daqui tem água quente, essa água quente vai trocar calor com essa água aqui do depósito e, portanto, essa água aqui é uma água aquecida, é uma água quente também, porque ela recebe a água quente que vem do coletor. Não é uma mistura, é uma troca de calor, tá bom? Não é mistura de água. Então, essa água aqui está quente, portanto, ela está numa temperatura maior e, obviamente, essa água, à medida que ela vai trocando calor com a água do depósito, ela já chega aqui embaixo e portanto, essa massa de água que está aqui é uma massa de água que está fria e, portanto, com uma temperatura menor, ok? Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era descobrir qual a temperatura da água do depósito na parte superior e qual a temperatura da água do depósito na parte inferior. Por quê? Porque agora ele quer que você compare a massa volúmica da água que se encontra na parte inferior com a massa volúmica que se encontra na parte superior. Portanto, se a água que está circulando pelo meu circuito fechado do coletor, se ela sobe aqui, essa água aqui está quente e, portanto, a água que está aqui dentro do reservatório está fria. Temperatura menor, temperatura maior. Quanto maior a temperatura, maior o volume, menor a massa volúmica. Então, aqui eu tenho massa volúmica menor. A água quente é menos densa. Então, massa volúmica menor. Aqui, se eu tenho uma temperatura mais alta, se eu tenho uma temperatura menor, mas, né, água mais fria, eu tenho uma massa, opa, escrevi mal aqui, eu tenho uma massa volúmica, o quê? Uma massa volúmica maior, beleza? Eu tenho aqui uma massa volúmica maior. Então, a questão quer que você compare a massa volúmica da parte inferior com a massa volúmica da parte superior. Então, o que é que você vai responder? A massa volúmica da parte inferior, essa aqui, por ter uma temperatura menor, tem uma massa volúmica maior do que a massa volúmica que está na parte superior do seu reservatório. O que eu escrevi aqui foi o seguinte: a água contida na parte superior do reservatório está em contato com a água que vem aquecida do coletor e, portanto, está com a temperatura maior. Aqui, essa água está quente, beleza. Como a massa volúmica é maior para a água de temperatura mais baixa, concluímos que a massa volúmica da água na parte inferior é maior do que a massa volúmica na parte superior. Então você tinha aqui que fazer duas análises. Uma, descobrir qual a temperatura da água na parte superior do reservatório e da parte inferior. Depois, ao concluir que a temperatura aqui em cima é maior, dizer que a massa volúmica é menor aqui e maior aqui. Depois, juntar tudo isso para dar a resposta que ele queria, que era a comparação. Ou seja, essa massa volúmica é maior do que essa
e a explicação foi essa que eu dei aqui nos últimos 10 minutos da aula. Beleza? Vamos lá. 1.2, questão 1.2. Ele diz o seguinte: a cobertura de vidro do coletor solar é transparente ou opaca a radiação visível incidente e transparente ou opaca a maior parte da radiação infravermelha emitida pelo coletor, que constitui como um aumento de temperatura no interior. A gente falou disso exaustivamente na nossa aula de radiação térmica, quando eu expliquei o funcionamento dos coletores. Nós vimos o quê? Que o vidro ou o acrílico, ele deixa a radiação incidente entrar. Essa radiação que entra, então, é porque o vidro é transparente. Transparente quer dizer que a luz passa com facilidade. O que acontece com essa radiação? Vai encontrar um chão todo pintado de preto e o preto absorve bem o calor. O que vai acontecer com a temperatura desse material preto? Vai subir e ele vai emitir uma grande porrada, uma grande quantidade de infravermelho, de calor. Esse infravermelho vai tentar sair da cobertura, não vai conseguir, vai ficar retido lá dentro, como se fosse um efeito estufa, ok? Portanto, nós temos a cobertura de vidro transparente para a radiação que entra e opaca para a radiação que sai, que tenta sair. Portanto, a resposta da 1.2 é a letra A, transparente e opaca. Essa questão tem mais perguntas. Ele quer saber o seguinte: um depósito tem 120 kg de água e está ligado a um coletor de área 4 metros quadrados. Esse coletor está exposto à radiação solar durante 8 horas. Nas condições de exposição, a potência da radiação solar incidente por unidade de área é 5,1 vezes 10 ao quadrado watts por metro quadrado. Malta, isso é a nossa irradiância. É energia incidente por área por unidade de tempo ou potência incidente por unidade de área. É a mesma coisa. Essa é a nossa irradiância, tá bom? Essa é a nossa irradiância, 5,1 vezes 10 ao quadrado. 2,1. A grandeza potência por unidade de área pode ser expressa em... Então, ele quer que você diga qual a unidade de potência por unidade de área. Ele quer saber qual dessas grandezas significa a mesma coisa que potência por unidade de área. Então, olha só. Se eu quero potência por unidade de área, eu quero saber quanto é que os watts por metro quadrado equivale. Então, por exemplo, eu sei que o watt é joule por segundo. Então, se tiver uma alternativa com joule segundo metro quadrado, é uma resposta possível. Portanto, pode ser joule segundo metro quadrado, portanto, pode ser joule segundo a menos 1, metro a menos 2. Será que tem essa alternativa aí? Será que tem essa alternativa? Joule, metro a menos 2, segundo a menos 1? A letra A não tem. A letra C parece que tem, ó. Quilojoule segundo. Não é segundo, é segundo a menos 1. Então, letra C está fora. Letra B, quilojoule segundo a menos 1 vezes metro a menos 2. Ok, pode ser uma alternativa, ok? Pode ser uma alternativa. Letra B. Letra D, quilowatt-hora a menos 1 por metro a menos 2. Não, isso não é unidade de potência. Então, a resposta correta é joule segundo a menos 1 por metro quadrado ou qualquer coisa que multiplique aqui o joule. Quilojoule segundo a menos 1 metro a menos 2. Qualquer alternativa que tenha isso aí está correta. Neste caso é a letra B de bola. Quilojoule segundo a menos 1 metro a menos 2. Letra B. Pronto, essa foi a 2.1. A 2.2, ele quer saber o seguinte: a temperatura da água contida no depósito aumenta
35 graus ao fim das 8 horas diárias de exposição do Sol. Qual o rendimento desse processo de aquecimento? Apresente todas as soluções. Então, olha só o que é que a gente vai fazer aqui. A gente vai lembrar dos conceitos que nós vimos na aula de radiação térmica, tá bom? O que é que a gente viu na aula de radiação térmica? Nós vimos o quê? Nós vimos que a radiação, a irradiância é a energia incidente, beleza, sobre a área vezes o que? O tempo. Esse tempo aqui a gente chamou inclusive de tempo de sol ou tempo de insolação, né? Só que isso aqui é a mesma coisa de energia por unidade de tempo, isso é potência. Então eu também posso dizer que é potência incidente dividido pela área. Observe que a questão forneceu para a gente a potência por unidade de área. Então eu vou pensar que a irradiância, potência por unidade de área. Então significa que se eu quiser achar a potência incidente, eu vou simplesmente multiplicar a irradiância, que é o nosso epsilon aqui, vezes quem? Vezes o quê? Irradiância vezes a área. Então, eu vou aqui dizer que a potência incidente é... Quanto é a irradiância? 5,1 vezes 10 ao quadrado. É isso mesmo, Vicente? É. Multiplicado pela área, que é 4. Fazendo essa conta aqui, que eu já fiz em casa, obviamente, isso aqui dá 2,04 vezes 10 ao cubo, o que? Se é potência, é o watt. É isso mesmo, Vicente? É. Agora, eu já sei a potência incidente. Ora, se eu sei a potência incidente, eu posso calcular a energia incidente. Como é que calcula a energia incidente? Eu vou multiplicar a potência incidente pelo tempo que esse sistema ficou funcionando, que é as tais 8 horas. Então, essa potência incidente é 2,04 vezes 10 à terceira, tudo isso multiplicado pelo tempo, que foi de quanto? 8 horas. Só que, lembrando, quando a potência está em watt, isso aqui é joule por segundo. Então, se eu quero continuar trabalhando com o watt, eu vou ter que transformar essas 8 horas em segundos. Então, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, portanto, 8 horas tem 8 vezes 3.600 segundos. Então, eu acabo de descobrir que a energia que incidiu no meu painel, essa energia foi de quanto, Vicente? 5,88 multiplicado por 10 à sétima joule. Pronto. Essa energia é a energia que incide, ok? Então eu vou fazer um desenho aqui para você. Eu vou desaparecer um pouquinho aqui, porque eu vou ter que fazer o desenho. O que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho aqui o meu coletor solar e está incidindo nele aqui uma energia incidente de quanto? De 5,88 vezes 10 à sétima joule. O que essa energia faz? Essa energia faz a temperatura da água aumentar 35 graus Celsius. Ou seja, essa energia que entra é parte dela aproveitada para aumentar a temperatura da água. Se eu descubro quanto dessa energia que incidiu foi utilizada para aquecer a água, eu acabo descobrindo o rendimento do meu processo. Por quê? Porque o rendimento, eu vou colocar aqui em cima, que é o que ele quer, o rendimento do processo de aquecimento. O que é o rendimento? Rendimento, você divide. Vamos botar logo, já que ele quer o rendimento médio do processo. Vamos dar esse valor em percentual. Então, o rendimento percentual vai ser a energia útil dividido pela energia total, que também pode ser a potência útil dividido pela potência total. Você tanto faz achar o rendimento pela razão das energias, como achar o rendimento pela razão das potências. Nesse caso aqui, eu vou fazer a razão das
energias. Agora, olhe para isso aqui e tente descobrir quem é a energia útil e quem é a energia total. Ora, o que é a total? É a quantidade de energia que chega no painel. Portanto, a energia total é a energia incidente. E quem é a energia útil? É a parcela da energia total que foi usada para aquecer a água. Portanto, eu vou substituir isso aqui por energia absorvida pela água dividido pela energia incidente. Tudo isso multiplicado por 100 para eu achar o resultado percentual, ok? Isso tudo multiplicado por 100. Eu já sei, então, que o meu rendimento vai ser algo do tipo energia absorvida pela energia incidente, que é 5,88 vezes 10 à sétima, tudo isso multiplicado por 100. Portanto, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular qual foi a energia absorvida pela água. E a energia absorvida pela água é a energia para aquecer a água de 35 graus Celsius. E essa energia é muito fácil de calcular, mc ΔT. Portanto, se eu tiver a massa de água, se eu tiver a capacidade térmica máxima da água e tiver a variação de temperatura, eu sei quanto de energia eu absorvi. Ora, se chegou essa quantidade de energia e eu absorvi uma quantidade menor, quando eu dividir a quantidade que eu absorvi pelo que chegou, eu descubro que o meu rendimento é 30%, 40%, 50%, 70% e por aí vai. Então agora eu vou fazer essa conta. Como ele disse que o depósito tem 120 quilos, 120 quilos. A capacidade térmica da água está no formulário 4,18 vezes 10 à terceira. E como ele falou que a variação de temperatura foi 35 graus Celsius, eu faço essa conta aqui e encontro 1,76 vezes 10 levantado à sétima joule. Portanto, a energia absorvida é 1,76 vezes 10 à sétima joule. Então, ó, isso aqui é 1,76 vezes 10 levantado à sétima. Tudo isso multiplicado por 100 e isso aqui é o nosso rendimento percentual. É o nosso rendimento percentual. Se eu fizer essa conta aqui, 1,76 dividido por 5,88, eu vou encontrar 30%. E essa é a resposta da nossa questão. Uma questão muito boa, vou até explicar ela rapidinho novamente, só para que você não perca aí a ideia. Eu sei que irradiância é energia por tempo por área. Energia por tempo é a potência. Ele me deu a irradiância. Aí eu calculo a potência incidente. Poderia logo calcular a energia incidente, mas fiz aqui passo a passo. Peguei então a irradiância, que é 5,1 vezes 10 ao quadrado, multipliquei pela área e isso me deu a potência incidente. Com a potência incidente e o tempo de sol, 8 horas convertidos para segundos, achei a energia que incidiu. No meu painel incide energia, essa energia é usada para aquecer a água, só que eu usei para aquecer a água esse valor. Significa que dos 5,88 vezes 10 à sétima que entrou, apenas 30% foi aproveitada para aquecer a água. O resto foi desperdiçado, foi para a vizinhança, aquecer outras coisas que não foi água. Não tem o que fazer. O rendimento é 30% e não vamos ficar aqui chorando por isso. Tá bom? Beleza? Então, malta, era isso. Uma questão muito boa, uma questão muito top. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!